É isso, tudo certo. Descobri o macete, galera. É isso, descobri o que eu tenho que fazer pra essa bodega funcionar direitinho. Eu que não tá é sempre a culpa do usuário, né. Ô, mas te falar, com o tema de hoje, o vestido de camiseta, não quero cobranças, hein. Não quero cobranças! Vamos para mais um episódio! Vou até deixar aqui, bonitinho pra fazer parte da decorazione. Ai, sabe por que eu tô com o cabelo tão bonito? Assim, meu cabelo tá bonito todo dia, não é uma surpresa, assim, ai meu Deus! Mas hoje é dia de aulão, tô gravando no dia do aulão. Ansiedade a milhão, mas eu tô muito feliz, muito empolgada, muito ansiosa, mas uma ansiedade muito boa, assim, não é uma ansiedade que me deixa mal. O que é muito louco, inclusive, porque quando eu cogitei o aulão, eu travei. Travei muito, mas não me pergunte o que aconteceu, só sei que teve coisas que me destravaram. Cara, me julguem, mas eu fiquei felizona porque a Argentina, hoje também foi o jogo da Argentina contra o Egito, passou. Ia ser uma zoada da zorra aqui no meu condomínio se eles tivessem passado e eu não ia estar conseguindo gravar isso aqui. E vamos beber água antes do episódio. E vamos para a pauta de hoje. Muitos dirão que eu estou atrasada, muitos dirão que eu não estou vestida adequadamente, mas eu respondo que nunca é tarde para se falar sobre algo que é tão atemporal. O evento já passou? Já, e faz bastante tempo. Mas existe um ponto que foi colocado quando eu vi o tema do evento e eu falei: "Ah, não vai dar para estar passando não. Vamos estar falando sim". Gente, é o seguinte, vamos estar falando sobre o Met Gala. Yes! O tema do Met Gala desse ano mexeu um pouco comigo. Uhum. Mexeu porque o tema foi arte. Aí me questionei, o que é arte? Na verdade, eu trouxe uma pergunta parecida quando a gente falou sobre padrão estético, beleza e tal. O que é belo? Inclusive, com pessoas eu tenho esse impacto. Existem pessoas que eu olho de primeiro momento e falo: que pessoa horrível". E aí eu conheço mais a fundo aquela pessoa e falo: que pessoa maravilhosa". E acontece o contrário também. Uma pessoa muito incrível e pensar, aliás, de conhecer uma pessoa muito estranha, esquisita e pensar: pessoa feia". E aí eu conheço a pessoa e falo: "Meu Deus, que pessoa maravilhosa". E é muito louco como isso muda a percepção da estética. Vocês não acham isso muito louco? Eu acho isso muito louco. Eu sou uma maluca? Com certeza eu sou uma maluca, mas como a gente fala de beleza, arte também é subjetivo. Você vai considerar arte é muito individual. Também parte de uma experiência, sua experiência, do seu repertório. Você frequenta museus, você frequenta sei lá, teatro. Tem quem considere teatro arte, tem quem considere, shows uma grandíssima obra de arte. Inclusive eu vou no show da Lineker esse final de semana, e eu já ouvi dizer que o show dela é uma obra de arte. Assim como existem outros artistas que eu admiro muito, que eu também já ouvi coisas parecidas. Não é um show qualquer. Eu fui no show do Gilberto Gil e eu achei uma grandíssima obra de arte. Não é todo show que eu considero uma obra de arte. E aí, o que faz eu determinar um show, se um teatro, se uma obra é arte ou não? Meu repertório, ciência. Mas aí tem uma coisa, porque assim, o que eu posso achar bonito, você de repente pode achar feio. Não vai ser zoeira. Não vai ser um lance de, é porque eu tô querendo tirar onda, porque. É porque realmente você acha feio. De repente, se você conhecer melhor, talvez você mude de ideia ou talvez não. É só percepção mesmo e a pessoa sendo sincera. E aí, é como eu falei, a arte é igual uma boa música, é igual uma tela de pintura. E afinal, o que é arte? Quando eu penso em arte, eu confesso que eu já imagino um museu, eu já imagino, né, cheio de obra de artes, esculturas e afins. Mas eu também reconheço que também é um bom artesanato. Cara, minha mãe faz um crochê que é uma obra de arte. Essa é mais linda que a outra. Ela me deu uma toalha de mesa, que inclusive é uma das peças mais lindas que eu tenho, assim. E é o meu xodozinho. Eu nem quero trocar. Que é linda.
E ainda é azul, né, gente? Aí fica difícil eu querer tirar mesmo. Mas eu fico admirando e, assim, eu acho incrível, porque aquilo foi feito à mão. A minha toalha de mesa, ela demorou uns 3 meses pra terminar. Isso porque ela não pegou só a toalha pra fazer. Ela fez a toalha, em paralelo fazer alguns panos de prato e tal, porque ela gosta, ela faz pra distrair, ela faz pra sair um pouco das telas também. E é sempre um talento. Cara, ela tira tudo da cabeça dela, ela não copia ponto de nada. Às vezes ela vê uma coisa ou outra na internet e fala: vou ver aqui que eu faço igual. E ela não faz igual, mas ela se baseia e faz uma coisa mais linda ainda. Então, assim, pra mim é uma obra de arte. É uma coisa feita à mão, única. Ninguém vai ter igual a mim. Pode ter o mesmo desenho no pano de prato, mas não vai ter o bico de crochê igual que minha mãe fez. Assim, uma vez eu fui no Rio de Janeiro e uma prima me levou numa manicure que fazia desenho na unha. Cara, ela desenhou direto na unha. Lembro que ficou tão linda que eu tirei foto e ficava mostrando aquela unha pra todo mundo. Voltei do Rio e não queria tirar. E olha que eu troco, eu pinto minha unha toda semana. É sempre uma cor diferente. E eu não queria trocar, porque tava belíssimo. Tava muito bonito. Então, a diva fez flores que pareciam adesivo. Se eu não tivesse visto ela fazendo na hora, eu diria que era mentira. A minha prima já tinha feito e já tinha me mostrado, eu falei: "Cara, com certeza ela usa adesivo". Tudo bem que eu considerei que ela pudesse ela mesma fazer os adesivos em caixa de leite e tal, que muita gente faz a técnica, e coloca depois na unha, mas não. Ela fazia na hora, na unha, e rapidinho, tá? Então não era uma coisa que, ai, leva 1 hora pra ser feita. Não, uns 40 minutos, que é pra fazer uma mão normal, ela leva também. Então, assim, parecia de mentira, pra mim era uma obra de arte. E, cara, minha cabeleireira, o que dizer da minha cabeleireira, sabe? Então, assim, eu fico me questionando a que ponto chegamos para certos assuntos. E aí eu também quero trazer uma coisa muito importante, que eu vi o Gabi, que inclusive já veio aqui no nosso Podpri, queridíssimo, que inclusive quero muito que ele volte, que ele chegou a falar nas suas mídias sociais, e eu confesso que, assim, fosse no Met Gala, não sei o que eu vestiria, porque com um tema desse, eu fico pensando, cara, podia acontecer de tudo. Sabe a Lady Gaga que vestia um vestido de carne? É tipo aquilo. Eu teria ousado horrores. Eu tô falando. Eu citei o vestido, mas eu não tô falando necessariamente desse vestido. Ou vestidos que nem parecem vestidos, sabe? Aqueles bagulho bem esculturais. Mas assim, poderia também se encaixar. Porque é um bagulho muito fora da caixa. Tipo, arte é muito subjetivo. Posso considerar arte um formato completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver. Assim como eu tô falando quando eu tô considerando esse vestido de carne que eu falei, ou o vestido que. Sabe aqueles vestidos de escultura que você nem sabe por onde veste ou por onde tira? Que são mais esculturas. Então, eu fiquei pensando no seguinte, eu também não vestiria aqueles vestidos de festa, né, que a gente chama, que é aqueles vestidos cheio de brilho, às vezes acetinado, às vezes longuíssimos, ou com aquelas plumas maravilhosas, porque é arte, cara. Eu não consigo definir arte como uma coisa só. Eu consigo pensar em coisas icônicas, em coisas engraçadas, eu consigo pensar em coisas que a gente não necessariamente é como definição. Quero muito, inclusive, que vocês comentem aqui. O que vocês consideram arte? Que eu achei curioso e quis trazer. Cara, a gente costuma dizer na publicidade, quando a gente trabalha com design, a gente fala que vai pedir uma arte pra ele. Pô, faz uma arte pra mim, eu preciso que essa arte tenha isso, isso e isso. Aí às vezes eu trago referência, às vezes eu só trago uma conteúdo do texto e deixo o livro pra ele exercer a criatividade dele. Ai, que sono chato. E aí tem várias coisas que pode remeter, né, que pode acontecer. A gente pede uma arte pra ele. E assim, a depender do designer, entrega uma puta arte de volta. A grande diferença é como vai fazer, o que que vai fazer você considerar aquilo uma arte? Vai te impactar ao ponto de você considerar aquilo arte. Vai ter pessoas que, se você vestir esses vestidos que eu dei como exemplo, vai achar ridículo. Não vai gostar. Aquela pessoa vai estar errada? Olha, ela vai estar errada se ela julgar aquilo não arte como um fato. Agora, se ela falar que é uma percepção dela, não vai estar errada. Porque é uma percepção dela. Aquilo é ela, é a percepção dela que tá determinando que aquilo não é arte. E não que seja de fato, não necessariamente é. Depende do seu repertório. Inclusive, me faz pensar muito sobre uma discussão que o Jean tem trago muito nos Instagrams da vida. Ele é um social media. Eu tenho refletido bastante. Sempre percebi
que quanto mais liberdade eu tinha para estar onde eu quisesse, para fazer o que eu quisesse, eu era muito mais produtiva e muito mais criativa. Então, vamos começar do começo. O que que é criatividade? Não se nasce criativo. Eu sempre ouvi que eu era uma criança criativa, sempre. Eu sempre ouvi que, você sempre foi muito criativa. Quando eu escolhi publicidade, sempre falava, eu sabia, você sempre foi muito criativa. E, gente, não existe isso. Aprendi na faculdade, acreditem se quiser. Não existe você ser criativo. Você se torna criativo. Se eu parar de criar meus hábitos de criatividade, eu vou deixar de ser criativo. Olha só. Nasci criativa porque isso existe. Deixa o bloqueio criativo. Porque às vezes você não sai do lugar. Me ajuda a sair do bloqueio criativo, às vezes, conversar com alguém aleatório fora do meu convívio. Ou às vezes, não necessariamente fora do meu convívio, mas, por exemplo, conversar uma coisa aleatória com a minha mãe. Ela não entende muito do que eu faço, ela, às vezes, eu tenho um desafio que não necessariamente ela entenda, mas só de conversar com ela já me amplia as ideias e já me faz pensar numa solução. Mas vamos lá, como é que você alimenta a sua criatividade ou cria hábitos para sua criatividade? Porra, primeiro de tudo, começa saindo de casa ou saindo do seu ambiente. Por exemplo, eu trabalho no escritório. Eu só consigo escrever meu blog, escrever os roteiros do Podpri, tudo que envolve essa criatividade escrita, ou essa escrita criativa, quando eu tô fora do escritório. Consigo, já tentei escrever no computador, já tentei escrever não dá. Tem que ser fora. Aí pode ser na minha cama, pode ser no meu sofá, pode ser numa varanda, pode ser fora de casa, só não pode ser no meu escritório. Porque eu tenho um sofá aqui no escritório, poderia ser no sofá dele, mas também não funciona. Então, assim, sair do ambiente que você tá. Às vezes eu tô aqui encrencada com um problema gigantesco. Eu vou pra varanda, resolvo. Só de ir pra varanda já tá resolvido. Respirar um ar, olhar pro nada por 5 minutos, funciona. No meu caso, ver novela e assistir e jogar joguinhos bobos de celular também me ajudam muito, porque me faz desligar um pouco a mente, ligar o modo inativa, assim, sabe? Eu não tô pensando em nada. É como se eu zerasse. É como se eu tivesse com várias abas abertas. E aí, quando eu fizesse essas coisas, eu fechasse todas e ficasse por um minuto de silêncio, assim, na mente. Aí eu consigo voltar e eu percebo quanto mais focado eu tô. Então, a criatividade ela precisa ser alimentada. Então, o ideal é que você faça variações. Saia de casa assim que possível, leia livros aleatórios, de conhecimento técnico, de fantasia, de romance, de, sei lá, aleatoriedades. Assuntos que não é do seu nicho. Comprei um e-book esses dias sobre desenho, pra mim aprender a desenhar melhor. Sim, é isso. Hábitos de. Como é que chama? Ai, gente. Hábitos de hobbies. Você fazer coisas com a sua mão que sejam sem compromisso, de obrigação, de alguma coisa, ajudam muito também. Fazem você pensar fora da caixa, fazem você considerar outros cenários. Então, faz você se concentrar, é como se fechasse as suas abinhas abertas também. Então, você exercendo sua criatividade, você consegue alimentar sempre ela e aí você é uma pessoa criativa com frequência. Então, tira da sua cabeça que você não é criativo, você só não tá do hábitos para se tornar uma pessoa criativa com frequência, entendeu? E por que que eu tô falando de tudo isso? Eu tô fugindo do tema? Não tô. O Jean fala muito sobre criar repertório. E o que que é isso? É você viver coisas completamente fora da sua rotina que faz você pensar sobre tudo e mais um pouco. Criar repertório é você viver sua vida, viajar, novas culturas, fazer coisas que você nunca fez antes. Você não precisa fazer isso só em outros lugares. Você pode fazer isso na sua casa, ao pegar uma folha de papel e tentar desenhar algo que você nunca desenhou antes na sua vida. Ou então, escrever um texto. Você já tentou escrever sobre o que você sentiu durante o dia? Faz isso. É uma experiência nova que você vai fazer se você nunca fez. Se você fez anos atrás, quando você tinha aquele seu diário que você tinha até cadeado e chave pra você girar. Nossa, meu sonho ter aquele diário quando eu era criança. Teve. Faz anos que você não escreve mais. Por que que você não volta a escrever? Faço isso. Criei um hábito. Desde que eu saí de casa, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu escrevo pequenas frases todos os dias de como eu me senti naquele dia. É incrível como me faz pensar. E assim, na maioria das vezes é de manhã. Eu gosto de pensar quais são as minhas expectativas para aquele dia. Então, eu sempre coloco lá de manhã. Aí, às vezes, eu esqueço, porque o dia a dia é muito agitado e tal. E aí, quando eu vou retomar os dias, eu escrevo meio que um resumo do que eu fiz naquele dia.
e do que eu senti naquele dia. E aí minha agenda nova também tem uma coisa que eu gosto muito, que é pelo que você é grato hoje. Achei isso genial, porque me faz pensar que por mais louco que tenha sido o meu dia, alguma coisa de muito legal eu fiz nele. Teve alguma coisa de muito legal. Então ele tem alguma coisa de muito bacana. Eu consigo tirar através daquela reflexão. Então criar repertório é, infelizmente ou não, tá? E aí eu falo porque eu não gosto muito de sair de casa. Pra você criar repertório, você precisa sair de casa. Vá em shows que você nunca foi na vida. Esse ano, inclusive, eu me propus a ir mais shows nacionais. Que eu queria muito ir no Rock in Rio, prestigiar uns cantores de música black que eu amo desde a adolescência e seria um sonho realizado conseguir Rock in Rio desse ano ver esses caras. Mas assim, o objetivo principal era ver shows nacionais. Porque nessa de: "Ai, é um show que eu super consigo ver", mas eu vejo. Já tô com os meus 32 anos e não estava indo ver. Olha que errado. Tá errado, gente. Tá muito errado. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe quando, o Gilberto Gil pode morrer. A filha dele, inclusive, morreu antes que ele. Olha que loucura, ninguém diria. E eu poderia ter ido no show da Preta Gil, que deve ser também maravilhoso, divônico. Inclusive, se eu tivesse ido no primeiro show da turnê Terno Rei do Gilberto Gil, eu tinha conferido ela antes ainda. Infelizmente, eu não consegui, porque foi no show de São Paulo que ela apareceu. Inclusive, eu fui depois, tá? Foi no início do ano. Que show maravilhoso. O cara tem uma energia que não dá pra descrever e não dá pra traduzir. É surreal, ele não para o show inteiro. E é um talento de música. E assim, o que mais me impressionou, confesso, também foi o público que estava lá. Um público respeitoso, um público educado, um público que a mulher sempre tá sob alerta, né, em todos os lugares, mas eu confesso que por um instante eu desliguei o meu alerta, porque eu me senti tão bem em um lugar tão legal e tinha todas as idades que vocês imaginam. Tinha todos os públicos assim possíveis. Aconteceu de um tudo e eu fiquei impressionada do nível de educação, de suporte que você tinha no lugar, sabe? Eu fiquei impressionada, assim, confesso. Agora, esse final de semana, eu vou no show da Lineker, que é a despedida do Caju, que eu estou ansiosíssima também. Fui no show da Joelma. Nossa, ela é minha ídola de infância, assim. Eu sonhava em ser ela. No show dela foi realizar um sonho de infância. Acho que tanto quanto ver o show da Sandy, inclusive. Foi muito bom ver o show da Joelma. Foi uma sensação muito gostosa não sei, acho que foi a mesma sensação do show do Nio. Por mais próxima que ela fosse, nunca esperei estar ali, presente no show dela. Depois de adulta, eu não sei por que essa sensação, porque eu poderia ter comprado antes. Mas quando criança, eu acho que o aperto de grana era tão grande, e aqueles cantores de black, eu pensava, cara, eu nunca vou no show deles. E quando eu consegui no show do Nio, no Detal, eu chorava tanto, mais tanto. Porque eu só lembrava daquela sensação. Um dia eu imaginei que isso fosse impossível. E não era impossível. Estava vivendo aquilo. De uma forma única e incrível. E o melhor, sozinho. Eu não dependia de nenhuma companhia para estar vendo aquilo. E sabe o que eu conquistei indo nesses shows? Do Gilberto Gil, no da Lineker, que eu já posso até adiantar para vocês o que eu vou ver lá. Sabe o que eu vou estar vivendo? Sabe o que eu vou estar criando? Repertório. Esses repertórios vão moldar o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, porque vão fazer parte das minhas novas experiências vividas. E isso muda tudo. Talvez eu considere ir para um show, sei lá, cheia de brilho, porque eu vou lembrar da Joelma e do figurino que ela usou. Talvez não. Talvez eu considere. Eu sei assim que eu vou ouvir de uma forma completamente diferente. Eu lembro que quando adolescente eu fui no show do Rapa e até hoje eu tenho dificuldade de ouvir o Rapa no fone de ouvido. Porque os caras são tão bons pessoalmente que é como se você até ofendesse a arte dos caras por você estar ouvindo o bagulho gravado. É meio surreal falar isso, né? Mas é a verdade. É muito surreal você pensar na experiência que se vive quando você vai no show ao vivo. E é isso, galera. Criem repertórios. Trabalhem de lugares diferentes. Eu gosto muito da minha segunda tela, mas eu confesso que eu quero muito ir num café, trabalhar um dia diferente, ter um dia de trabalho diferente. Quero muito. Deve ser muito legal. Você
trabalhar de um lugar, assim, completamente atípico do seu. Eu acho que faz você pensar diferente, eu acho que faz você cogitar coisas que você nunca cogitou antes. Às vezes, é disso que você tá precisando pra resolver seu grande desafio do seu trabalho. Pegou o fio da meada? Priscila, o tema do podcast foi Met Gala. Da onde que você tá tirando? Percepções, galera. O que eu considero arte vai ser diferente do que você considera arte, porque o meu repertório é diferente do seu. Assim como as experiências que eu vivi são diferentes da sua. Isso muda tudo. Existem amigas que elas são pura arte pra mim. Às vezes por conta da sua inteligência emocional, às vezes por conta do seu trabalho, da sua expertise, de conhecimento, às vezes por conta do que elas fazem na horas vagas que eu fico assim, meu Deus, jura que você às vezes por conta das suas experiências vividas. Eu tenho amigas que me contam coisas assim, que eu fico: "Oi, você viveu o quê?". Eu acho sensacional. Às vezes é um bagulho super tóxico, mas eu paro pra pensar e penso assim: "Cara, olha como isso moldou o que você considera certo e errado". É isso, olha como isso moldou sobre, sei lá, a profissão que você escolheu viver. Por isso que eu acho muito louco, mas ao mesmo tempo eu acho incrível. Acho sensacional. De uma grandeza. E assim, você tem que ser muito, muito mente aberta pra tentar arriscar esse tipo de coisa, porque não é fácil. Não é fácil você sair do seu ambiente de trabalho, não é fácil você fazer coisas diferentes do que você está acostumada. Não é fácil você mudar as percepções das coisas que você tem. Eu acho isso de coisas, por exemplo, manias racistas que a gente tem no nosso dia a dia e que às vezes a gente se recusa a mudar. Arrumar o móvel do quarto de criado mudo. Falar. Como é que chama? Tem uma forma que você fala que tudo que é preto é negativo, tudo que é branco é de uma coisa. Inveja preta, inveja negra. Ah, eu tenho inveja branca de você sobre isso. Como se a inveja fosse boa só porque ela colocou um aditivo de branco nela. Existem coisas que a gente fala, ai, besteira, mas isso vai moldando as percepções que a gente tem das coisas. E a gente não percebe. Assim como deixa passar despercebido, às vezes uma piada racista que super constrangeu a sua amiga negra e você não para pra pensar nisso. Ou seja, Priscila, pensar sobre arte molda o nosso caráter. Eu juro que isso nem estava no roteiro, mas é verdade. Pensar sobre algumas percepções das coisas faz a gente mudar nossa percepção sobre um monte de coisa da nossa vida. O que vocês acham sobre isso? Quero muito saber o que que vocês pensam sobre. Quero saber se vocês acharam que é uma grande loucura da minha cabeça. Priscila, melhore. Você tá viajando legal. Podem me falar que eu gosto de discutir. Eu gosto de conversar com pessoas que pensam diferente de mim. E isso acrescenta no meu repertório. É sobre isso. Galera, quero muito que vocês comentem aqui sobre o que vocês consideram arte, o que que vocês gostaram ou não. E queria dizer que eu estou recém-participada do podcast mais novo milionário da rede, que é o Papo Social Media. E, cara, mudou meu repertório sobre o que eu acho do podcast. Inclusive, influenciou em algumas coisas que eu vou aplicar aqui no podcast. É claro que o principal, meu sonho de consumo, que é ter um estúdio de gravação, ainda não é possível, mas assim, em breve. Em breve teremos. Em breve veremos. E é sobre isso, um cheiro da Pri.